Espanha, Irlanda e Noruega reconheceram a Palestina como um Estado. O anúncio foi feito pelos 3 governos hoje de manhã. O premier norueguês disse que não será possível alcançar a paz sem o reconhecimento da Palestina. Na Irlanda, o primeiro-ministro disse esperar que outros países europeus se juntem à decisão já nas próximas semanas. Já na Espanha, o chefe da diplomacia disse que o país tem apoiado Israel desde o ataque terrorista de 7 de outubro, mas que é preciso interromper o ciclo de violência. Israel reagiu. O ministro israelense das Relações Exteriores disse que a decisão passa a mensagem de que o terrorismo compensa e convocou para consultas os embaixadores nos 3 países europeus. O último país europeu a reconhecer a Palestina como um Estado havia sido a Suécia, lá em 2014. Quem chega para analisar essa e outras notícias internacionais é o Vitélio Brustolin, que é professor de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e também pesquisador de Harvard. Vitélio, boa tarde, seja sempre muito bem-vindo aqui ao Conexão Record News. Gostaria que você analisasse, como que isso pode impactar na guerra a partir de agora e também para a Palestina, já que outros países também já haviam reconhecido a Palestina como Estado. Boa tarde, Kelly. Boa tarde a todos. Eu vou começar pelo ato do reconhecimento em si. Ele foi anunciado hoje, deve entrar em vigor no dia 28, próximo, por esses 3 países. É importante que as pessoas saibam que hoje 143 dos 193 países da ONU reconhecem a Palestina como um Estado. Inclusive o Brasil, que passou a reconhecer tacitamente a Palestina, passou a ter relações diplomáticas com a Palestina em 1975. O Brasil recebeu em 2010 o Mahmoud Abbas em território brasileiro, ou seja, também reconhece o governo da autoridade palestina pelo Mahmoud Abbas. Agora, existe uma questão de direito internacional, Kelly, porque pelo direito internacional, para um Estado ser reconhecido, são necessários 4 critérios. Primeiro, território. Segundo, população. Terceiro, governo. E o quarto, o reconhecimento internacional de que esse governo pode cumprir as suas obrigações internacionais. Então, o fato desses 3 países europeus anunciarem o reconhecimento do Estado da Palestina não significa, por si só, que o Estado da Palestina se tornará um Estado. Porque é necessário que a Palestina negocie com Israel o seu território. Hoje, uma grande parte da Cisjordânia é ocupada por tropas israelenses, por assentamentos israelenses. E o mesmo acontece com a faixa de Gaza, que se tornou um segundo território palestino naquela região, desconectado da Cisjordânia. Então, existe uma questão de direito internacional que os Estados Unidos alegam que esse reconhecimento desses países europeus, embora ajude na causa do reconhecimento internacional do Estado palestino, não significa que isso terá algum efeito prático, porque é necessário uma negociação com Israel. E como você disse há pouco, o que Israel fez? Convocou de volta os embaixadores que estavam desses países, que estavam na Espanha, na Irlanda e na Noruega, e chamou para consulta os embaixadores desses países em território israelense. Na prática, então, o que nós temos é uma negociação que tem um ato simbólico e político, mas veja, e só para concluir, na Assembleia Geral da ONU foi vencido por grande maioria o reconhecimento do Estado palestino, que hoje é considerado um Estado observador permanente na ONU. Mas isso precisa ser autorizado pelo Conselho de Segurança. E na Assembleia Geral da ONU, quem votou contra isso? Os Estados Unidos, que é um dos membros permanentes do Conselho de Segurança e que alega justamente isso, que para haver um reconhecimento do Estado palestino é necessário que haja uma negociação com Israel. Ao longo da história, Israel apresentou 5 propostas para a criação do Estado palestino. Nenhuma delas foi aceita pelos palestinos, mas o problema é que o governo Netanyahu, o governo de Israel nesse momento, é contra a criação do Estado palestino, Kelly. Então, era nesse ponto que eu ia chegar com você, Vitélio. Então, você acredita que nada vai mudar? Não existe a possibilidade realmente de um acordo para que até a guerra termine? Porque tem muito civil sofrendo e morrendo. Não, com esse governo Netanyahu não deve haver acordo. A base do governo é justamente de partidos que se opõem à criação de um Estado palestino. O governo Netanyahu vem fazendo assentamentos, esse é o 3º mandato de Netanyahu, ele vem fazendo isso desde o seu primeiro mandato, ele se elegeu pela primeira vez em 1996. Inclusive, teve uma resolução do Conselho
de Segurança da ONU, aprovada no final do governo Obama, que os Estados Unidos se abstiveram, contra 544 casas que o Netanyahu estava fazendo na Cisjordânia, e ao invés de cumprir a resolução 678, se não me falha a memória, o Netanyahu esperou que o Trump tomasse posse. E aqui tudo indica o Trump agora é favorito para as eleições no final do ano. E se o Trump tomar posse, o Trump é um aliado do Netanyahu. Isso não deve avançar a causa palestina por enquanto, Kelly. Pois é, e você comentou sobre a tensão na região, a ocupação israelense. Olha só, a tensão, Vitélio, entre militares israelenses e palestinos aumentou na Cisjordânia ocupada. Homens armados e encapuzados entraram em confronto com as forças de Israel nas ruas de Jenin. Explosões de tiroteio foram ouvidos no centro da cidade. De acordo com autoridades sanitárias do território árabe, 7 pessoas morreram durante uma investida israelense que chamou a operação de contra-terrorismo. Todas as escolas da região foram evacuadas. Os confrontos deixaram ainda 19 palestinos feridos, 2 em estado grave. Jenin é, há muito tempo, um reduto de grupos militantes palestinos e o exército israelense realiza com frequência ataques à cidade e também ao campo de refugiados. Né, Vitélio? Então, é uma situação muito complicada. Inclusive, você promover ataques, né, a campos de refugiado é algo que já é denunciado também pela comunidade internacional. Israel alega que está fazendo ações contra terrorismo nessa parte da Cisjordânia. É o território da Palestina, de novo, não é o território da faixa de Gaza, são os 2 territórios que deveriam ser da Palestina. Veja, Kelly, Israel tem 2 denúncias hoje. Uma denúncia na Corte Internacional de Justiça pela África do Sul de que estaria cometendo genocídio, que é uma alegação difícil de provar, e um pedido do procurador do Tribunal Penal Internacional contra o ministro da Defesa, o Gallant, e o primeiro-ministro Netanyahu, mas também contra integrantes do Hamas. São 2 acusações diferentes. A primeira é contra o Estado de Israel. Então, a Corte Internacional de Justiça julga estados. A segunda é contra as pessoas. O Tribunal Penal Internacional julga pessoas. Teoricamente, o Tribunal Penal Internacional não tem jurisdição sobre Israel, que não é signatário do Tratado de Roma, que é o tratado do tribunal. Mas, veja só, aí nós voltamos à questão da Palestina. O Estado palestino é integrante do Tratado de Roma desde 2015. Então, o tratado, teoricamente, abrange o que acontece com populações palestinas nesse momento. Israel se pronunciou contra o ingresso da Palestina no tratado, mas o Tribunal Penal Internacional aceitou. Portanto, esses crimes, alegadamente crimes de guerra, podem acabar sendo julgados no Tribunal Penal Internacional, Kelly. Vitélio, na sua opinião, o prolongamento dessa guerra é uma forma de manter o Netanyahu no cargo? O final da guerra não interessa ao Netanyahu, isso é um fato, né? E o Netanyahu, assim como o Putin, aguardam as eleições nos Estados Unidos de novembro. Se o Netanyahu conseguir ficar no poder até o Trump tomar posse, o Trump é um forte aliado do Netanyahu. E, por incrível que pareça, também um aliado do Putin, Kelly. Pois é, a gente vai vendo como essas relações comerciais e geopolíticas, enfim, vão se moldando, inclusive de formas bem diferentes ao longo da história, né? Agora, eu te perguntei sobre o Netanyahu e tem uma notícia também sobre um outro líder político. O mandato do presidente da Ucrânia, Volodymyr Zelensky, terminou oficialmente. Apesar disso, ele vai seguir como chefe do executivo do país. Em guerra com a Rússia desde fevereiro de 2022, o país vive, desde então, sob efeito da lei marcial, que inviabiliza a realização de eleições. O pleito, que estava marcado para o dia 31 de março, já tinha sido cancelado muito antes. Em novembro do ano passado, a gente mencionou isso aqui. No dia 6 de novembro de 2023, Zelensky divulgou uma mensagem dizendo que não é hora de eleições, não. E no fim de fevereiro, ele afirmou que qualquer conversa que questionasse a legitimidade dele era uma narrativa hostil. Então, eu também repasso a mesma pergunta para você, Vitélio, que eu fiz em relação ao Netanyahu. E assim eles vão ficando no cargo e a guerra continua. Kelly,
A Ucrânia está invadida desde fevereiro de 2022. A Constituição da Ucrânia, no artigo 108, prevê que um país em guerra, lei marcial, não pode ter eleições. Vamos imaginar que o Zelensky descumprisse a Constituição e fizesse eleições. Como que seriam essas eleições? Com milhões de pessoas fora do país, milhares na frente de batalha. Como é que os soldados na frente de batalha iriam votar? Como é que se organizariam urnas? É completamente inviável. 69% da população da Ucrânia apoia o Zelensky e ele está cumprindo a Constituição. Realmente houve uma conversa de países ocidentais, da Europa, dos Estados Unidos com o Zelensky sobre a viabilidade de realizar eleições. E já em novembro do ano passado, conforme você falou, ele disse, olha, não tem como, mesmo que a gente quisesse, mesmo que a Constituição já não estivesse prevendo que não dá, porque é lei marcial. A lei marcial, inclusive, impede que pessoas homens entre 18 e 60 anos, deixem o país, porque eles precisam servir na guerra. É a mesma lei marcial. Então, de fato, acusar a Ucrânia de não fazer eleições ou qualquer coisa do tipo por algum tipo de ditadura não faz o menor sentido. O Zelensky foi o presidente que se elegeu com a maior margem de votos na história da Ucrânia, se elegeu com 73% dos votos, concorrendo contra o Poroshenko, que era o presidente da época. Então, realmente, não faz sentido a narrativa. Kelly. Agora, é importante a gente esclarecer esse ponto e também lembrar aqui que durante essa cobertura de guerra, a gente teve a oportunidade de entrevistar alguns brasileiros que estavam na Ucrânia, né? E até também alguns ucranianos que falavam português. E na época eles disseram realmente da popularidade do Zelensky. Primeiro porque quando aconteceu a guerra, muitos falavam, será que ele vai continuar? E ele continuou, ele ficou no país, falando pelo país. Então realmente o povo apoia muito essa postura do Zelensky. Porém, a Ucrânia tem passado por momentos complicados. A Rússia conseguiu alguns avanços importantes e o Zelensky não para de pedir apoio internacional. É verdade, sem o apoio internacional, a Ucrânia já teria perdido essa guerra há muito tempo. Está lutando contra a segunda maior potência bélica do mundo, que faz fronteira territorial com a Ucrânia, e a Ucrânia é um país do tamanho do estado de Minas Gerais. Então, sem ajuda internacional e sem a vontade dos ucranianos de lutar, porque muitos estão dando a vida para manter a liberdade, a soberania do país, a Ucrânia já teria perdido há muito tempo, Kelly. E existe uma tensão de outros países europeus em relação às próximas ações do Vladimir Putin. A gente já comentou isso aqui no Conexão no passado, né, Vitélio? Mas existe realmente um temor de que, além da Ucrânia, a Rússia avance para outros países depois. Essa questão tem movimentado a Europa. Inclusive, a Rússia mudou seu ministro da Defesa, colocou um economista como ministro da Defesa. A Ucrânia fez isso em setembro do ano passado, justamente pela questão do prolongamento da guerra de atrito entre Rússia e Ucrânia, mas também porque a guerra entre Rússia e Ucrânia não deve acabar na Ucrânia. A Europa, depois de décadas, volta a se armar. E há uma expectativa de que, se o Trump voltar ao poder e descumprir o tratado da OTAN, a Europa tenha que aumentar o seu guarda-chuva nuclear. Isso vem sendo discutido no Parlamento Europeu, da necessidade de colocar ogivas nucleares em outros territórios na Europa. Hoje, os Estados Unidos têm 100 ogivas em alguns países da Europa. A França e o Reino Unido também têm ogivas nucleares. E existe um anseio, por exemplo, da Polônia de que haja armas nucleares ali e também dos países bálticos, porque a Rússia, alegadamente, colocou mísseis Iskander em Kaliningrado, que é um enclave do lado da Polônia e entre a Polônia e países bálticos, e esses mísseis podem atingir esses países, Kelly. Vitélio, a gente falou agora, explicou muito bem por que a Ucrânia não pode realizar eleições. Mas acontece algo diferente e a gente vai trazer a notícia para todo mundo. O primeiro-ministro britânico, Rishi Sunak, decidiu antecipar as eleições no Reino Unido. Elas estavam programadas para acontecer em janeiro de 2025, mas, segundo Sunak, vão acontecer no dia 4 de julho. De acordo com informações da agência de notícias AFP, essa antecipação é motivada pelos resultados ruins
interesses nas pesquisas para os conservadores. Caso Sunak não seja reeleito, o Reino Unido terá o quarto primeiro-ministro dentro de um ano. Antes dele vieram Boris Johnson e Liz Truss. Qual que é o impacto em 4 primeiros ministros, imagina, em um curto período? São 4 desde 2022, né? O Partido Conservador, que é o partido do Sunak, está no poder há 14 anos. Na verdade, o Partido Trabalhista, que se opõe ao partido do Sunak, está 20 pontos à frente nas pesquisas. A questão é que o Sunak conseguiu alguns resultados positivos na economia nesse momento e fez um plano para enviar imigrantes para fora do país, para outros países. E ele foi aconselhado por pessoas próximas a antecipar as eleições, e isso é possível nos sistemas parlamentaristas como o do Reino Unido, porque é considerado que até o final do ano não haverão números melhores na economia do Reino Unido. Então, o que o Sunak está fazendo é antecipar para que as pessoas deem um voto de confiança nele, porque a economia está indo melhor do que era esperado. Mas isso pode acabar saindo pela culatra, já que o Partido Trabalhista está na frente nas pesquisas, Kelly. Pois é isso que eu ia te falar. Quem que está à frente nas pesquisas, o que pode acontecer caso ele não seja reeleito? Teria alguma mudança mais pontual que a gente já poderia prever aqui ou ainda é cedo, Vitélio? Olha, eu vou te falar o que dizem as campanhas. O Sunak, os conservadores, dizem que os trabalhistas não têm um plano de ação e que esse é o momento mais perigoso para o mundo desde a Segunda Guerra Mundial. Veja, isso é muito repetido na Europa, existe um temor grande que a guerra na Ucrânia transborde para a Terceira Guerra Mundial e que os trabalhistas não têm um plano de ação. E aí, do outro lado, os trabalhistas dizem que o Sunak é só mais do mesmo, que durante 14 anos os conservadores prejudicaram a economia, e aí na tréplica os conservadores dizem que os trabalhistas só vão aumentar os impostos e que isso não vai resolver nada, Kelly. Pois é claro que a gente vai seguir acompanhando esse assunto de perto também. Vitélio, é sempre muito bom te ouvir, contar com a sua análise aqui no Conexão. Certamente a gente vai contar com você em breve mais uma vez aqui, viu? Muito obrigada pela parceria de sempre, uma boa tarde para você e até a próxima. Sempre um prazer. Contem comigo. Até logo. Até.